não vai dar muito certo. Aí, para a gente começar o curso, vamos fechar nossos olhos e falar com aquele que é o dono de tudo. Pai, nós nos achegamos a Ti neste momento e colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. Queremos declarar que nós somos dependentes de Ti, Senhor, e é por Ti, para Ti, é que nós estamos aqui, Senhor. E é para Te buscarmos ainda mais, conhecermos ainda melhor a Tua palavra, é que nós queremos, neste momento, tirar este tempo para Te buscar na Tua palavra, a Tua revelação, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O curso do Antigo Testamento. Muitas pessoas têm algumas dificuldades de entender o Antigo Testamento. Quem daqui já não teve aquela frustração? Eu vou ler a Bíblia toda. Aí começa. Vou começar onde? Pelo início. Aí vai lá, Gênesis. Aí vai, né? Aquelas historinhas legais, escola dominical, que todo mundo já conhece e tal. Chega em Êxodo. Tudo bem, ainda dá para encarar, né? Porque aí ainda fala da saída do Egito e tal. Chega um momento meio chato aí, né? Que fala sobre as leis e tal, mas ainda dá para encarar. Agora, quando chega em Levítico, aí a coisa fica feia, né? Geralmente as pessoas que têm aquele propósito de ler a Bíblia toda, chegam em Levítico e dá aquele desânimo, né? Aí começam a entender, mas meu, parece que eu estou lendo um livro de receita. Já viu? Não sei qual que é o livro que você tem na cabeceira da cama ali para leitura, mas com certeza não é livro de receita, né? Porque você vai querer fazer uma leitura, né, de edificação. Você pega o livro de receita e começa a ler. Pega uma colher disso, mais uma xícara daquilo, mais não sei o que. Aí quando você chega em Levítico, parece que é isso que você vai ler, né? Aí, tudo bem. Conseguiu, com muita luta, passar por Levítico. Chega Deuteronômio. Não, chega em Números. Números mais uma luta. Aí parece que está lendo lista telefônica. Já fez leitura de lista telefônica? É muito legal, né? Aí vem nomes e mais nomes, e censo, e recenso, e aquele negócio parece que não vai, não rende. Muito bem, se você conseguir passar de Números, vai chegar em Deuteronômio, que é a repetição da lei. Você vai dizer, esse negócio eu já li antes. E é verdade. Em Levítico, você leu bastante leis que vai repetir em Deuteronômio. Aí você vai dizer, mas que livro mais engraçado é esse? A Bíblia não é o livro da vida. A Bíblia não é onde justamente tem os mistérios de Deus, e bota mistério nisso, né? Você conseguir passar em Levítico, Número, Deuteronômio é um mistério. Então, o propósito desse curso é a gente facilitar a leitura do Antigo Testamento para que a gente possa entender como é que ele foi montado. Porque ele foi montado não como um livro didático, ele foi montado de uma forma diferente. E hoje talvez você vai entender um pouco melhor como é que foi montado o Antigo Testamento, e a partir disso então você conseguir fazer uma leitura mais prazerosa do Antigo Testamento e conseguir tirar o que há de melhor nele. Temos problemas. O som está um pouquinho. Tem alguém que está aqui? Som. Né? Opa. Nossa. Agora vai. Agora vai. Muito bem. Tem alguém que ainda está sem apostila? Alguém? Glória a Deus. Já vai distribuindo, por favor? Então, a gente pode estudar o Antigo Testamento de diversas formas. Agora é outra coisa, né? Agora até eu me impressionei com a minha voz. Então, a gente tem várias formas de estudar o Velho Testamento. Eu vou mostrar algumas, como é que a gente pode ver a nossa cidade. Olha só, está vendo a nossa cidade? Ela está ali, né? Na verdade, é a representação do globo, né? Mas enfim, Jaraguá do Sul está ali, né? Só que a gente não consegue ver. Se a gente fizer isso aqui, será que a gente consegue achar Jaraguá do Sul? Bom, já fica um pouquinho mais fácil, mas ainda está um pouquinho de complicado assim, para a gente conseguir identificar alguma coisa, né? Aí a gente tem toda a América Latina, mas ainda assim temos uma certa dificuldade.
Vamos aproximar um pouquinho mais. Ah, tá, já dá para ver alguns rios, né, rio Tapucu, rio Jaraguá, enfim, já dá para identificar alguma coisa ali. Só que ainda assim nós temos uma certa dificuldade de conseguir entender as ruas ou os endereços, alguma outra coisa nesse sentido. E se eu pegar e aproximar dessa forma, opa, agora ficou interessante, hein? Ali é o endereço de casa. Eu peguei do Google Earth e tirei a imagem, né? Então a gente mora na rua Eugênio Piaz, e então a gente consegue ver bem melhor. E eu vou falar algo para vocês. Isso aqui é uma ilustração de como é que a gente pode olhar para a Bíblia, tá? A gente pode olhar de longe e ver o todo dela. E nessa noite eu vou mostrar para vocês o todo dela, aquela imagem de início, tá? Essa imagem aqui da Bíblia, tá? A Bíblia como um todo, lá de longe. A gente não vai conseguir se apropriar muito bem dos detalhes, mas a gente vai ter uma noção de como é que ela foi montada. Quanto mais a gente vai se aproximando dela, mais claras vão ficando as coisas. E esse é o propósito. Então a gente pode pegar lá do universo, ter uma vista da Terra. Aí se aproxima um pouquinho mais, você pode ver a América Latina. Daí se aproxima um pouco mais, e assim é a Bíblia. A gente pode ter uma noção lá distante, e quanto mais a gente vai se aproximando, tá? Mais especificamente a gente vai conseguir entender as coisas. O nosso estudo, mais ou menos, vai ter essa representação ali, né, da cidade lá de cima. Então, por exemplo, a vida de Davi, a gente vai ver em uma aula, num encontro, toda a vida de Davi. Não vai dar tempo para a gente ver detalhes, mas vai dar para a gente ter uma noção de como é que era, tá? Então, cada aula a gente vai ver um personagem diferente. Hoje eu só vou fazer uma introdução ao estudo, que é aquela parte inicial que vocês têm lá na apostila, introdução, e para a gente ter uma noção do todo. Daí, a partir da semana que vem, que a gente vai começar a ver passo a passo os diferentes períodos. Primeira imagem que vocês vão ter lá na apostila de vocês é essa estante de livros, certo? Estão vendo a estante de livros? Essa é a imagem da Bíblia, como se fosse a imagem da Terra lá longe, né? O globo. A gente pode ver o globo. E esse aqui, então, é o nosso objetivo, o nosso propósito de estudo, é a Bíblia. O da direita o da esquerda, melhor dizendo, é o Antigo Testamento. O da direita é o Novo Testamento. Então, o Antigo e o Novo Testamento. Ele foi dividido em algumas prateleiras para a gente entender. Então, foi classificado em estilos literários. A Bíblia foi montada em estilos literários. O que é um estilo literário? Eu sei que tem alguns alunos do ITBC que até me sinto né, já viram isso, de repente alguma coisa disso no ITBC, vão rever algumas coisas aí, né? Então, o que é um estilo literário? Português? Jornalistas devem saber o que é estilo literário, né? Então, advogados também acho que devem saber uma coisa. Estilo literário são regras que vão compor um certo e determinado tipo de escrita. Por exemplo, uma carta. Ela tem características... Por exemplo, o que uma carta tem? Destinatário. Um remetente. Certo? O que mais? Já faz tempo que não escreve carta, né? Isso já faz muito tempo atrás. Mas geralmente coloca-se uma data, né? Não sei se, né? Local e data, né? Jaraguá do Sul, dia tal. E aí escreve a carta. Enfim, aí o conteúdo. Isso são características. Isso é o que? É um estilo literário. Agora, na Bíblia nós vamos ter vários estilos literários diferentes. Que tipos de estilos literários nós vamos ter? Nós vamos ter poesia, nós vamos ter livros de história, nós vamos ter livros de profecia. São características diferentes, tá? Então, se você olhar no Antigo Testamento, você vai ver na primeira prateleira, lá bem em cima, na primeira estante, leis, 5 livros. Vocês vão ver 5 livros empilhados ali, né? Então, são os 5 primeiros livros da Bíblia, cuja autoria foi Moisés.
Teoricamente, porque tem alguns capítulos ali que eles questionam que se foi Moisés mesmo, não foi. Outros questionam que se foi realmente Moisés que escreveu, ou ele ditou e alguém outro escreveu. Enfim, tá? Mas, a grosso modo, são 5 livros que Moisés escreveu. Na próxima estante, o que diz lá? História. Muito bem. O que nós vamos ver num livro de história? Quais são algumas características de um livro de história? O que a gente vai ter? Que informações nós vamos ter no livro de história? Fatos que ocorreram. Muito bem. O que mais? Lugares. Muito bem. Fatos, lugares. O que mais? Pessoas. Nossa, essa turma aqui nem sei porque estou dando aula para vocês. Já sabem tudo? Pessoas. O que mais? Falta uma característica ainda. Livro de história, geralmente vai ter lugar, já foi mencionado. Oi? Datas, isso mesmo. Então, são essas 4 bases que a história vai trabalhar. No ano tal, no local tal, pessoa tal, fez tal coisa. Estou entendendo? Certo? O que, onde, quando e quem? São as perguntas que a história vai tratar. Então ele vai se restringir a fatos, a locais, datas. E isso a gente vai encontrar nesses livros que você for ver lá, Juízes, Josué, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. São livros históricos. Você vai ter datas, você vai ter gente, o que eles fizeram, o que eles não fizeram, de bom, de ruim, de legal, de não legal, enfim, você vai ter nesses livros, ok? Agora, bem por isso que o Antigo Testamento é difícil de entender, porque ele não foi escrito de uma forma cronológica, começo, meio e fim. Ele começa ali pelo Gênesis, aí vem os livros históricos, aí termina a história. Acabou o Antigo Testamento. A história cronológica, ela vai terminar em Esdras. Acabou o Antigo Testamento. E o que é o restante? O restante são acréscimos. São acréscimos. Que tipo de acréscimos? Aí você tem os livros poéticos. Você vê lá, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Estão vendo aquela outra estante dos livros verdes? Então aqueles livros lá são poesias, são cânticos, são sabedorias, né? Músicas. Davi compôs vários tipos de músicas. Então eles condensaram todos eles naqueles livros do meio ali. Tá? Todos os livros poéticos estão ali. Em vez de pegar e intercalar eles no período no qual eles vêm, eles juntaram todos os estilos diferentes. Primeiro vem o Pentateuco, depois vem os históricos, depois vem os poetas, e depois vem os profetas. Tem os profetas maiores e os profetas menores. Estão vendo os profetas maiores? São 5 livros. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São 5 livros de profetas, profecias, certo? Eles se encaixam no período dos reis, esses profetas. Alguns vão profetizar para o Reino do Sul, outros vão profetizar para o Reino do Norte. Não se preocupe, a gente vai ver o que é essa diferença Sul e Norte ainda, tá? Mas só para vocês saberem, então os profetas, eles acontecem no mesmo período que alguns reis estavam governando. Mas eles estipularam um local específico para encaixar eles, porque é um estilo de literatura diferente do que a história. É diferente do que poesia. Por isso que os proféticos ficaram juntos, tá? E aí você pode me perguntar, qual a diferença dos profetas maiores e dos profetas menores? Eu vou te responder. Os maiores eles têm mais do que 1,50. Os menores, menos de 1,50. Não tem nada a ver. Os maiores só são livros mais longos, tem mais capítulos. Os profetas menores são mais curtos. Não é que os profetas maiores são mais importantes. Os profetas menores não são tão importantes. Esses a gente pode ler assim quando dá tempo. Não. Todos eles têm a mesma importância. Todos eles são inspirados por Deus. Só que só tem uma diferença ali mais do tamanho do livro mesmo. Tá bom? Esse é o Antigo Testamento. Talvez agora você já pode entender por que você não estava conseguindo entender o Antigo Testamento. Só com essa simples explanação, eu falei, poxa, agora... Por isso que quando eu lia, às vezes parecia que lia lá para frente, depois ia lá para trás, depois para frente, depois
eu já achava que já tinha lido uma vez e realmente parecia que estava lendo tudo de novo. Então, a leitura, quando a gente começa a ler o Antigo Testamento livro por livro, se você é a primeira vez que está lendo, você vai ficar bem confuso. Tá? E esse estudo justamente vai tentar trazer o quê? Iluminar um pouco mais o entendimento do Antigo Testamento. Como é que ele foi montado, e a gente vai pegar o quê? A história. A gente vai pegar os personagens no período que eles estiveram atuando. Muito bem. Eu vou dar um salto. Vocês têm lá no final do livro de vocês, vejam bem lá no final alguns mapas, algumas tabelas, e aí eu vou justamente trazer para vocês, abro na primeira tabela que vocês têm lá, tabela histórica. Vejam lá, bem lá no finalzinho, vocês devem ter a primeira tabela que vai ter aí no livrinho de vocês, a tabela histórica, é mais ou menos essa que vocês têm projetado aqui também. O que é a tabela histórica? Ali vocês têm os livros do Antigo Testamento colocados em ordem cronológica. Agora sim, agora estou começando a entender a Bíblia, né? Você vai começar lá, primeiro livro, tá? É Gênesis. Ele vai falar do que? Da criação do mundo, tá? Ele vai falar dos primeiros seres humanos. Então é uma história geral, vai vir como se fosse uma história geral. Depois vem o Êxodo, já é o período do povo judeu lá no Egito, quando eles vão sair do Egito e vão ir para a terra prometida, certo? Aí vem Levítico, Número, Deuteronômio, eles deixaram ali todos eles, né? Aí vamos lá para Josué, ali tem a data aproximada, estão vendo a data aproximada? Aquela data lá não é bem, ali até colocaram 1571, uau, né? Interessante, eles conseguiram definir dessa forma, mas, enfim, não é tão exata essas datas aí, tá bom? Ou a criação, né? Ou a criação Gênesis ali, 4.000 antes de Cristo, interessante, mas, enfim, essas datas, elas são suposições, tá? Mais para o final do Antigo Testamento já existe uma certeza maior, tá? Mas no início do Gênesis ali é bem difícil de datar alguma coisa, tá? Enfim, aí depois de Deuteronômio vem Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, Daniel, Ageu. Eles colocaram ali, inclusive, alguns profetas, né? O Ageu, Zacarias, Esther, Esdras, Neemias e Malaquias. Eles deixaram de lado Crônicas, tá? Porque Crônicas vai pegar o mesmo período do que Samuel e Reis. Então eles deixaram de lado Crônicas, e quando a gente for estudar mais para frente, vocês vão ver o porquê que Crônicas existia uma característica mais específica, porque Crônicas vai falar mais do reino de Judá, do sul. Enfim, não se preocupem ainda com isso, mas vocês podem ver que foram deixados de lado alguns livros, né, que vocês vão encontrar do outro lado, certo? Contextualização dos profetas, ali vocês vão ter alguns livros, os Salmos, por exemplo, Cantares, Provérbios, Eclesiastes, e aí vocês vão ter os anos aproximadamente, tá bom? Tem ali Crônicas, né? Crônicas no início e ali os outros livros arrolados. Então aqui vocês vão ter uma noção melhor do tempo do Antigo Testamento, do período no qual cada um está inserido. Aí vocês vão ter uma nova tabelinha ali, cronologia do Antigo Testamento. É uma linha do tempo, tá? Isso aí em história geralmente faz uma representação do tempo com uma linha, tá? E isso aqui é uma forma de a gente mostrar a cronologia. Então ele começa lá no início, a letrinha ficou meio pequenininha aqui, talvez, não sei se no livro de vocês dá para ler melhor, mas enfim, ele vai começar lá do Gênesis também, e vai mostrando, até que acontece uma divisão. Vocês estão vendo uma divisão? Tem Israel e Judá, pontilhada, né? Tem a linha pontilhada, de repente ela fica cheia para o lado de cima, em cinza, e para baixo fica pontilhado. A linha pontilhada, ela vai terminar onde? Em Jesus, tá? Então Jesus, ele veio da tribo de Judá, da linhagem de Davi, certo? E por isso que ele vai acabar dando, então, ele segue a sequência, né, dos reis lá do Antigo Testamento, de toda a linhagem de Davi, e daí para chegar até Jesus. Aí vocês têm textos bíblicos e tudo mais, enfim, não vou estar me delongando em relação a isso. Continuando, a próxima tabela que vocês têm lá
diz lá, ordem cronológica dos livros. É mais ou menos aquilo que vocês já tiveram na primeira tabela, só que de uma forma um pouco diferente. Vocês podem ver que o livro de Jó, ele está onde? Está grudadinho aonde? Em Gênesis. Sabia que a cronologia de Jó, ela remete lá no período dos patriarcas, lá no Gênesis? Ele está lá no meio, perto de Salmos, certo? Mas o período no qual os teólogos colocam ele, da escrita dele, é lá perto do período dos patriarcas de Abraão, Isaac, Jacó. Jó foi alguém que viveu naquele período de tempo, e a gente nem percebia, nem sabia, né? Então, aqui a gente consegue ver de uma forma um pouco melhor. Vocês estão vendo lá Gênesis, Êxodo, Números, aí ele vai pular para Josué, Juízes. Deixou de lado quem? Deixou de lado Levítico e Deuteronômio. Por que Levíticos foram deixados de lado? Porque são leis, tá? São leis. Então, neste momento, porque a gente está estudando a história, então, neste momento, Levíticos não é interessante para o nosso estudo, em relação, porque a gente está querendo pegar o que? É uma linha cronológica, a linha do tempo do Antigo Testamento. Então, Levíticos não é tão interessante, tá? Aí ele deixou de lado também o que? Deuteronômios. Por quê? Vai repetir a lei, a repetição da lei. Aí ele deixou de lado Levítico e Deuteronômios. Aí ele continua lá. Vocês podem ver que eles estão de ladinho ali. Estão vendo que eles ficaram para baixo? Eles não excluíram eles, mas eles só estão para baixo, porque eles só estão obedecendo aquela linha principal do templo, está buscando uma linha do templo. Aí continuando, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. Muito bem. Vocês estão vendo que Crônicas ficou lá embaixo também? Porque é o mesmo período, é o mesmo tempo. Então ele só deixou de ladinho ali, colocou ele na base ali. 1ª e 2ª Reis, aí 70 anos de exílio, foi quando Judá foi para o exílio, eles foram levados cativos. Não é o Egito, a gente vai saber a diferença. Qual que foi o exílio? Quando é que o povo foi para o Egito, quando é que o povo foi para a Babilônia? São períodos diferentes, tá? Então esses 70 anos aqui, eles estão no exílio, e depois eles começam a retornar. O primeiro retorno é com Esdras e Zorobabel, nome complicado, né? Esdras, e depois com Neemias. E aí acabou o Antigo Testamento. Vocês podem ver que em cima de Esdras e Neemias tem 3 livros, Ageu, Zacarias e Malaquias. Estão vendo os 3 ali em cima? São 3 profetas que vão falar nesse mesmo período de tempo. São os profetas lá se você for abrir a tua Bíblia lá do Antigo Testamento de trás para frente, você vai ver lá Malaquias. E ele está justamente num período que é encerrando o período de tempo do Antigo Testamento. Beleza? Até aqui todo mundo certo? Ninguém se perdeu no meio do caminho? Está todo mundo bem? Então tá bom. Jesus ainda vai nascer, tá? Não se preocupe. Continuando. No estudo de vocês, cada lição vai ter uma tabelinha no alto da lição. Aquela tabelinha lá, como eu falei que os números eles são bastante vulneráveis assim, né? No estudo ali bem no início do Antigo Testamento, de repente essas datas aqui não vão bater com aquelas mesmas datas que tem algumas tabelinhas que eu coloquei no livro, tá? Na apostila. Então eu coloquei aqui um ponto de interrogação, porque são datas assim muito, não muito seguras, certo? Então eu coloquei ali, e essa tabelinha, conforme a gente vai estudando o Antigo Testamento, ela vai ficando azul, essa barrinha ela vai aumentando, ela vai crescendo. Se você for ver lá bem no final, na última lição, ela vai estar nos 400 anos antes de Cristo, vai ter preenchido a barrinha. Então aí vai ser legal, porque você vai começar a entender quem vem quando. Será que Davi veio antes de Sansão? Ou Esdras, ele atuou antes de Samuel? Né? Então a gente vai saber encaixar quem veio quando. Porque às vezes a gente fica meio perdido quando fala de Davi, quando fala de Saul, Salomão, quando vai falar de Samuel, e a gente começa então... Eu escolhi os principais personagens do Antigo Testamento e coloquei eles em ordem cronológica. Então, os principais personagens. Muito bem. Deixa eu tirar isso aqui. Pegando agora a apostila de vocês, o estudo introdutório,
depois daquela estante de livros, vocês vão ter lá o que significa Bíblia. Então é bem básico essa parte introdutória, só para a gente saber alguns dados sobre a Bíblia, né? Então, o que significa Bíblia? Bíblia, na verdade, vem do grego, né, biblos ou biblion, que são o quê? Vários livros, são livros. Tá? Tradução seria livros. E nada mais justo, porque realmente é isso que a Bíblia é o conjunto de vários livros. E a gente pode ver agora, nessa forma que foi colocado aqui, que eles, cronologicamente, eles não estão colocados em ordem, mas sim são estilos literários. Então, os livros históricos, de história, estão todos num lugar, os de poesia vêm todos juntos, os de profecia, tá? Não respeitando tanto assim as datas, né? Aí ele vai falar sobre o Antigo Testamento. É a primeira parte da Bíblia, que inicia com o livro de Gênesis e finda com o livro de Malaquias. Então, também é chamado de Antiga Aliança. Por que Antiga Aliança? Justamente porque Deus fez duas grandes alianças. Que alianças são essas? A do Antigo Testamento, com o sacrifício de animais para perdão de pecados, e a nova aliança com o sangue de Jesus, que perdoa os pecados. Então, é a Antiga Aliança. A Antiga Aliança, que é aquele antigo acordo que Deus tinha feito para perdoar os pecados. Então, como é que o Antigo Testamento foi organizado? Lá na página, só estou dando uma corridinha aqui para, em caso você pode pegar ele com cuidado e tal, aí você pode verificar como é que foi, né? Então, são 39 livros, divididos em 5 partes. Livros da lei, que a gente já viu lá, né? São os 5 primeiros livros. Os livros históricos, aí você tem explicadinho, né? Os livros históricos. Livros poéticos, que são mais 5. Profetas maiores, ele até diz, né, por serem livros mais extensos do que os livros de outros proféticos, né? Aí tem os profetas, que são os 5, né? Os profetas menores são mais 12. E aí então encerrou-se o Antigo Testamento. Como isso aqui é uma introdução da Bíblia toda, daí vocês vão ver lá o Novo Testamento. Como o Novo Testamento está organizado, então são 27 livros. Daí o Novo Testamento também tem uma divisão, né? Aí você vai ter os evangelhos, ou biografia. O que é uma biografia? Uma história de a vida de uma pessoa. Biografia vai falar sobre a vida de uma pessoa. A gente sabe de que pessoa está falando aqui, né? Eu estava falando sobre a vida de Jesus. Pode ser uma autobiografia, quando a própria pessoa escreve sobre a sua história, ou pode ser uma biografia quando alguém escreve sobre uma outra pessoa, né? Aí você tem lá Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 evangelhos. Aí você vai ter um livro histórico no Novo Testamento. Que livro histórico que nós temos no Novo Testamento? Atos. Vai falar sobre o quê? Lugares, datas, pessoas. Vai falar sobre Pedro, vai falar sobre Paulo, vai falar sobre os discípulos, né? Então, é o livro histórico do Novo Testamento. As epístolas paulinas, epístolas ou cartas, né? A gente vai ter, então, ao todo 13 cartas de Paulo que ele escreve para as igrejas. Aí você vai ter um destinatário, você vai ter um remetente, você vai ter o conteúdo, os assuntos dessa carta, tá? Às vezes ele fica tratando de coisas por causa de situações específicas numa igreja, né? Corinto tem uma situação, Gálatas tem outra situação, Efésios, então ele vai estipular, especificar, né, assuntos relacionados àquela situação, àquela igreja. Inclusive agora no ITBC a gente está concluindo, né, essa parte de cartas de Paulo. A gente percebeu que na verdade as cartas elas foram escritas para situações específicas. Claro que ela fala para nós hoje também, lógico, porque existem situações muito semelhantes nos nossos dias. Só que às vezes a gente tira o texto fora do contexto no qual ele foi escrito e a gente acaba fazendo uma interpretação errada, né, daquilo que Paulo realmente quis dizer. Muito bem. As epístolas gerais. O que são as epístolas gerais? São cartas de outras pessoas que não é Paulo. Certo? Aí você vai ter a carta de Tiago, você vai ter a carta de Pedro,
João, que é o mesmo autor do Evangelho de João, que é o mesmo autor do Apocalipse, também escreve algumas cartas. Tá? E vai ter Hebreus também, Hebreus que ainda eles sempre achavam que era Paulo o autor de Hebreus, mas é uma carta que ainda não tem agora um autor específico que realmente a identifique. Né? Existem alguns estudos em relação a isso, mas não é uma autoria paulina. E também nós temos a carta de Judas, né? Isso. Então essas são as cartas gerais, as epístolas gerais. Depois nós temos um livro profético no Novo Testamento. Qual é esse livro profético? Apocalipse, muito bem. Que no Antigo Testamento nós temos vários profetas também. E no Novo Testamento então tem um livro profético que justamente vai estar falando sobre eventos futuros. Tá? E é o que também nós temos aqui no Novo Testamento. Daí vai ter algumas informações gerais, tamanho relativo da Bíblia, vai ter quantos capítulos tem, Antigo Testamento, Novo Testamento, qual o capítulo mais longo, mais curto, enfim. A origem da Bíblia, olha só, a Bíblia foi escrita por 36 autores em 16 séculos e em vários estilos literários e por homens santos inspirados por Deus. Então olha só, 36 autores. Ah, tá. Escritores. O que eu falei? 36 autores. É. Eu falei o quê? Autores. Escritor, autor. Enfim. Autor. Ah, tá. Agora entendi. Autor é um só, escritor são vários. É verdade, né? A autoria é divina, né? Os escritores que foram diversos. Obrigado. A gente sabe que tem a atuação de Deus nisso tudo, né? Ele que é o que inspirou esses homens a escreverem. Mas 36 pessoas. Olha só, se são 66 livros e 36 escritores, então alguns escreveram vários livros. Por exemplo, João, que a gente mencionou aqui, escreveu as 3 cartas de João, o Evangelho e mais o Apocalipse, certo? Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e Atos, certo? Então Paulo escreve as cartas paulinas, todas as cartas, que eram 13, se não me engano, a gente viu. Então, existem alguns autores que escrevem vários livros, outros já só escreveram um livro, Marcos, Mateus, e por aí vai. Então, no Antigo Testamento tem vários livros que só tem autoria de uma pessoa só, né? Aí ele vai colocar, todas as Bíblias são iguais. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque este estudo ele está verificando a Bíblia que nós evangélicos usamos, certo? Nós evangélicos temos uma certa unidade. Pode pegar a igreja presbiteriana, pode pegar a igreja batista, pode pegar a igreja luterana, nós temos os mesmos livros. Se você pegar agora a Bíblia luterana, que Lutero traduziu, tá? Aí sim existe uma pequena diferença, mas ele já explica essa diferença, porque a Bíblia católica tem alguns livros a mais, se não me engano ele traz a informação aqui, 7 livros a mais. E o que são? São os livros apócrifos. Ele até explica aqui, ele até coloca os livros aqui embaixo: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, e algumas inclusões de Daniel e Esther, né? São alguns capítulos a mais. Então o que acontece? Esses livros não é que são livros que agora é pecado a gente ler, não é isso, tá? Mas os judeus não têm esses livros. Os judeus na lei deles, que eles têm só o Antigo Testamento. Então, os livros da lei e os profetas que eles têm, não existem esses livros que a Igreja Católica incorporou. Tá? Lutero, quando fez a tradução da Bíblia para o alemão, ele traduziu todos os livros, inclusive esses. Só que na hora dele colocar, ele fez uma diferença. Ele escreveu lá: estes livros também são bons para leitura, mas não de igual inspiração.
Significa que ele fez uma diferenciação entre os livros que são comumente aceitos, tá? Para aqueles que estavam juntos, porque esses outros livros, em alguns manuscritos, quando eles encontravam os rolos de manuscritos, alguns desses livros estavam juntos. E quando foram fazer o cânon, o que é o cânon? É a seleção dos livros inspirados por Deus, daqueles que pode ser de uma boa autoria, pode ser livros interessantes, mas não que tenham o quê? A inspiração divina, que foi Deus que inspirou o autor a escrever aquilo. Tá? Então, Lutero ele faz essa diferenciação. Por isso que também nós, nas nossas Bíblias, a gente não tem esses livros, tá? Que até o próprio povo judeu não reconhecia como sendo palavras inspiradas. Estou falando agora do Antigo Testamento. Né? A Bíblia revela Deus. Sim, isso são concílios da Igreja Católica lá no início, que foram definindo que livros eram inspirados e quais não. Isso também no Novo Testamento. Tá? Dentro dos livros do Novo Testamento existem outros livros que não foram colocados no Novo Testamento. Mas por que não foram? Qual foi a regra que foi obedecida para escolher qual é e qual não é? Porque aí é estranho, né? Porque aí vocês, mas aí escolher, aí foi a mão do homem, né? Foi o dedo do homem que escolheu os livros que agradavam a ele e deixaram os outros que mais ruinzinhos ou que eles não achavam legal, deixaram de lado. Não, existiam alguns critérios. Que critérios foram usados? Em primeiro lugar, vou falar do Novo Testamento. A autoria de discípulos. O cara era discípulo direto de Jesus, que escreveu. Então, na verdade, eles pegaram todos os livros e foram registrando os que são de autoria de discípulos. Pedro, Mateus, tá. Então, esses aqui a gente esses têm autoridade para falar, tá. Outros livros. Em primeiro lugar, livros que, por exemplo, Pedro menciona Paulo. Peraí, mas se Pedro menciona Paulo e Paulo menciona Pedro, é porque existe uma coerência entre aquilo que eles escreveram. Tá? Então, já existe uma confiança de que este livro é inspirado por Deus. Outra regra, ele precisa aparecer em algum outro livro. Autoridade, mudança de vida. Certo. Uma coisa que ela falou, autoridade. Os primeiros cristãos, quando receberam esses livros, tá, eles precisam ter reconhecido a importância desse livro. Se naquela época não havia muita importância, né, a gente pode ver que essa carta não foi copiada, não existem registros dela, então ela não é tão importante. Então a própria igreja, de início, ela não reconheceu a autoridade. Tá? Existem alguns livros por aí, por exemplo, existem algumas cópias aqui, outras cópias ali, mas esses livros que você tem na sua Bíblia foram encontradas milhares e milhares de cópias deles. Significa que seu povo copiou exaustivamente esses documentos, é porque já lá no início eles reconheceram que esses escritos eram divinos. Tá? Então existiu todo um crivo que os livros passaram. E se nesse crivo não passasse, o livro era deixado de lado. Tá? Porque o crivo ele foi realmente bastante exigente com os livros. Por isso que a gente pode ter segurança nesses livros que a gente tem, que são seguros. Eu sempre gosto de usar o seguinte exemplo, né? Você tem lá 5.000 cópias de um livro, certo? E aí você tem um outro livro lá, que diz umas coisas meio esquisitas, meio estranhas, né? Mas você tem lá umas 5 cópias dele. Qual você vai dar mais confiança? Naquele que tem lá 5.000 cópias dele, que todo mundo copiava porque era um livro que todo mundo já reconhecia a autoridade, ou aquele que tem 5, 6 cópias, mas que tem uma procedência duvidosa? Claro que a gente vai confiar naquilo que mais foi produzido, porque naquela época eles já reconheciam essa autoridade.
Tá? E o que acontece? Geralmente a mídia que gosta de jogar inovações, né? Olha só, a gente achou um manuscrito ali, ó, que contradiz tudo que a Bíblia diz. Ele fala, olha, bota o ponto de interrogação. Porque muitas pessoas escreveram muitas coisas, mas não quer dizer que era inspirado por Deus. Paulo mesmo menciona nas cartas dele que muitos iam de igreja em igreja, trazendo falsas doutrinas. Então, e a outra coisa, as doutrinas elas precisavam bater umas com as outras. Se aquilo que a pessoa escrevia, a doutrina não batia com o Antigo Testamento, ele falou, não, esse cara aqui está falando coisa que não tem nada a ver. Tá? Então, esse foi o crivo utilizado para escolher os livros. Alguém me dá um toque quando tiver assim, tipo uns 5 minutos para as 8? Oi? 15 para as 8 agora? Tá, então tá bom, dá tempo de ver mais um pouquinho. Então, aí está o crivo então, dos livros que foram escolhidos para compor o Antigo Testamento. Uma coisa que eu queria destacar aqui é a revelação de Deus, né? A Bíblia revela a Deus. Deus sempre esteve em busca do homem. A partir do momento que o homem se afasta de Deus, foi uma opção do homem, tá? A partir do momento que o homem se afasta de Deus, Deus ele começa um tremendo de um projeto, uma estratégia de resgatar o homem. E nesse projeto, a gente vê ele trabalhando lá no Antigo Testamento, a gente vai ver isso. Na verdade, Deus sempre quis se revelar para todo mundo. O propósito de Deus não é só com o povo. O propósito de Deus não é só você, mas Deus quer alcançar o mundo. E isso a gente vê desde o início. Mas aí você pode dizer, mas pastor, como é que eu posso ver isso desde o início? Porque lá no início Deus chamou só um cara, só Abraão. Mas quando Deus chamou Abraão, o que ele falou? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus era o quê? Chamar Abraão, porque Abraão era o cara, né? Abraão era perfeito, Abraão era o cara. Não. Ele escolheu Abraão com o propósito de se revelar para quem? Para o mundo. Aí, lá no Novo Testamento, a gente vai ver o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mudou alguma coisa? Ah não, Velho Testamento é uma coisa, Novo Testamento é completamente diferente. Não, amados, é a continuação. É a continuação daquilo que Deus já começou a fazer desde Gênesis. A gente vai ver Gênesis, e quando homem e mulher pecam, ali Deus já diz, olha, da tua semente, né, virá alguém que vai pisar a cabeça da serpente. Ela vai picar o calcanhar, mas ele vai pisar a cabeça da serpente, vai ser letal, vai esmagar a cabeça da serpente, significa vai tirar o poder de Satanás, da morte. Então já vi uma promessa lá em Gênesis, que ela vai se cumprir em Cristo, e Cristo já diz que ele vai voltar. Então, gente, na verdade, a nossa história hoje é a continuação daquilo que Deus já começou a fazer lá no início. Porque Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. E por isso que o estudo do Antigo Testamento é importante, para que a gente possa ver o porquê Jesus veio, e aí então, essa história do Novo Testamento ela vai fazer sentido para a gente. Agora a gente pensa assim, Jesus veio, claro, para os meus pecados, claro, para os teus, mas também para cumprir tudo aquilo que estava já escrito lá no Antigo Testamento. Ok? Então esse é o propósito de nós estarmos aqui. E aí você vai ver lá, né? Cristo é o tema central da Bíblia. É o penúltimo tópico que ele vai colocar lá, né? Ele vai colocar Cristo como sendo o centro de toda a palavra de Deus. E aí ele vai concluir, né? Porque devemos estudar a Bíblia. A palavra de Deus é a luz para quem deseja encontrar a verdade.
ela também é o alimento para a alma humana e a forma pela qual Deus fala ao coração do homem. Ok? Não vou entrar em detalhes aqui, isso aqui é só para dar um sabor para você chegar em casa, dar uma lida, tem bastante informação interessante, tá? Hoje a gente teve aquela imagem da Bíblia lá de cima, né? Vendo o mundo lá embaixo, como é que ela foi feita, como é que ela foi elaborada, as divisões dela. Tá? Agora, a partir da semana que vem, a gente vai puxar o zoom, vai começar a olhar um pouco mais de perto, o Antigo Testamento, vai começar por Gênesis. A primeira lição ali já vai falar sobre período pré-patriarcal, antes dos patriarcas. Patriarca é Abraão, e aí então a gente vai ver esse período pré-patriarcal. Se você for observar ali, veja lá na página, tem página? É página 12. Na página 12 tem a régua do tempo, aí tem lá período pré-patriarcal, lição 1. Adão e Eva e a criação do mundo. Muito bem. Depois disso, tem um itemzinho lá escrito ali, leitura bíblica. Legal, né? Leitura bíblica. Adivinha só o que você vai fazer durante essa semana. E, assim, de uma forma nada pensada isso, né? Justamente são 7 capítulos. Coincidência, né? Nós temos quantos dias na semana? 7, olha só que coincidência. Então, essa leitura é o contexto da lição que a gente vai ver na semana que vem, tá? Então, você vai ter ali um capítulo por dia. Se você ainda não está fazendo, se você está fazendo a tua leitura anual, né? Que tem alguns que estão fazendo leitura anual, tem alguns que estão fazendo leitura, enfim, ok, pode seguir a tua leitura. Agora, se você não está fazendo leitura nem essa, nem aquela outra, então faça essa aqui, tá? Então, veja lá. A partir de hoje, a partir de amanhã, leia um capítulo por dia, tá? Aí quando você chega aqui, a gente já vai ter o assunto bem trabalhado já na nossa mente e a gente vai conversar legal sobre o conteúdo. Tanto é que, na verdade, quando a gente for ler sobre na outra semana sobre Noé, na verdade já vai estar avançado, né? Você já vai ter passado pela lição de Noé, pelo capítulo de Noé, mas não tem problema, tá? A gente está, o objetivo mesmo é ler bastante do Antigo Testamento, mas agora de uma forma cronológica. Então, essa leitura aqui é importante por quê? Para você entender o Antigo Testamento, para você entender a cronologia do Antigo Testamento. Porque vai ter vários livros que a gente vai saltar, vai fazer saltos. Essa leitura não obedece a uma leitura a leitura normal da Bíblia. Vai fazer alguns saltos, alguns recortes, tá? E aí você vai poder ter o quê? A noção da história do Antigo Testamento, que é o nosso objetivo aqui, ok? Então, se você for ver lá no nosso índice, bem no início, a primeira página, programa operacionalizado, né? Um nome difícil para índice. Período pré-patriarcal, temos lá 3 lições. Período patriarcal são mais 4 e por aí vai. Ao todo são 26 lições. Muito bem. É uma boa caminhada, tá? Mas depois disso eu acredito que você vai ter uma boa noção aí de Antigo Testamento, pelo menos da história, não vai ficar tão perdido, né? Poxa, mas quando é que veio esse, quando é que veio aquele? Enfim, a gente saber encaixar as pessoas no período certo, ok? Este era o estudo. Essa semana é só uma introdução para a gente entender como é que o Antigo Testamento foi montado. Ele foi montado de uma forma não cronológica e agora talvez você vai entender um pouquinho melhor por que você fica tão confuso na hora de ler o Antigo Testamento. Tem alguns outros mapas aí no estudo de vocês. No momento certo a gente vai abrir esses mapas aqui também, tá? Tem mapa lá da viagem de Abraão, tem mapas de Israel, enfim, isso a gente vai ver mais aí para frente, ok? Muito bem. Vamos concluir ainda com uma oraçãozinha, pode ser? Pai, muito obrigado por este momento tão especial. Pai, te louvamos pelos teus registros que foram tão puramente guardados para que nós pudéssemos aprender, Pai, querido de Ti. Pai, conduza-nos no estudo dessa